Boa noite, pessoal. Quero agradecer aí por vocês estarem assistindo esse vídeo. Nós estamos dando início ao nosso canal, ao qual Deus colocou em nossos corações para poder estar fazendo esse vídeo, para poder compartilhar, né, o testemunho dos nossos filhos, que são trigêmeos univitelinos, são da mesma placenta. Coube a Deus escolher nós para termos eles. Se eu não me engano, vocês podem até pesquisar, de 50 milhões de mulheres, né, no mundo, é possível acontecer com uma. Eu achava até que era 1 milhão de mulheres para uma, mas não, é 50 milhões de mulheres para uma acontecer isso. Então, assim, a gente pensando esses dias, refletindo, tantas dificuldades, tantas lutas que a gente passa, e Deus colocou em nossos corações poder criar esse canal, poder compartilhar um pouco do dia a dia deles. E eu peço assim para que vocês possam compartilhar, curtir o canal deles e que se inscrever também, e que esse vídeo possa edificar também a vida de vocês, que vocês também possam crer que Deus faz o impossível. Eu tenho uma pequena palavra aqui para compartilhar, a qual diz: porque para Deus nada é impossível, em Lucas 1,37. Ou seja, eles fizeram 3 anos domingo, dia 23 de abril. Eles nasceram no meio de uma pandemia, qual foi muito difícil pra gente, muito complicado. Mas assim, Deus nunca permitiu a gente vinha a perecer, a gente vinha a desanimar, entendeu? Deus sempre proveu tudo para eles, Deus sempre nos ajudou nos mínimos detalhes, Deus usando nossos parentes, nossa mãe, nosso pai, nossos pais, nossas mães, o pessoal da igreja. Muitas pessoas nos ajudaram quando eles nasceram, no caso em 2021, se eu não me engano. E assim, foi bênção em nossas vidas eles chegarem, mas assim, eles chegaram em um momento muito complicado. E assim, onde estava havendo muitas mortes, mas no meio dessas mortes todas, Deus trouxe eles para nossas vidas e também para vidas que estão em nossa volta, porque onde eles chegam, eles fazem a festa, o pessoal fica, sabe, caraca, trigêmeos idênticos, não sei o que, ou seja, eles são idênticos. Assim, a dificuldade da gente é enorme, a gente passa por muitas lutas durante esses 3 anos, né, que a gente formou nessa família, cara, foi muita luta. É tudo 3, né? Já moramos de favor na casa da minha sogra, moramos também de favor na casa da avó da minha esposa, e eles assim sempre nos ajudando, sempre nos fortalecendo, e assim, graças a Deus a gente não tem nada a reclamar, só agradecer o Senhor. E assim, eu vou estar passando a palavra para minha esposa, para ela poder também estar contando um pouquinho, porque assim, foi muito complicado, E tem muitas pessoas que têm dúvida de como que foi, quando a gente soube que quando ela tinha engravidado e tal, que a gente viu na outra que era gêmeos e tal. E assim, ela vai estar passando um pouquinho para vocês dessa situação. Eu fiquei muito nervoso, assim, a gente ficou nervoso até hoje, porque assim, é impossível, cara, de acreditar. É uma coisa assim que a gente vê na televisão, é uma coisa que assim, a gente vê nos locais assim, lá pra fora, né, nos Estados Unidos, onde tem mulheres que têm até 9, entendeu? E assim, é uma coisa que não se vê, não é normal, entendeu? É uma coisa assim que é um milagre, entendeu? De Deus. Até a médica falou, então assim, ela vai estar compartilhando. Tem muita gente que às vezes até pergunta, né? Poxa, conhecido nosso, amigo,
poxa, Tainá sumiu, o Diego sumiu, assim, cara, mas a gente vive em prol deles, entendeu? Porque o Senhor botou ele em nossas vidas, então, assim, mesmo também que se fosse seria mais fácil, mas assim, cara, é muito difícil. Já tivemos a ajuda da minha irmã, entendeu? Do meu cunhado também. Eles nos ajudaram durante um período, durante não sei se 8 meses, não lembro muito bem, acho que foi isso. E assim, nesse período deles de um ano mais ou menos, até 2 quase. E assim, foi muito complicado, mas eles nos ajudaram. Eu agradeço a eles, entendeu? E agradeço a todos que nos ajudaram e primeiramente a Deus por nós podermos estar aqui de pé, porque foi debaixo de muita luta, muita batalha. Hoje nós estamos gravando esse vídeo. Foi muito difícil também, porque a gente vai estar compartilhando com o mundo, né? Porque a gente sempre ficou muito preocupado, caraca, a gente vai compartilhar o vídeo deles e tal. Mas hoje a gente está gravando esse vídeo para poder edificar a vida um pouco de vocês, mostrar que é possível, que Deus ele faz um milagre ainda, entendeu? Deus ele ama cada um de vocês, ama todos nós. Então assim, ele só dá aquilo que a gente suporta. Então, independente do que você está passando, creio que o Senhor ele é com você, ele vai continuar a te ajudar, vai continuar a te fortalecer. Então, eu vou estar passando a palavra para minha esposa, para não tomar muito tempo, senão eu vou ficar aqui o tempo todo falando, porque assim, é gratificante demais poder falar. Pode falar, não. Então, gente, tudo começou assim. Eu e ele nos conhecemos já. Na verdade, a gente conversava, né? Muito por rede social, na época era Facebook, né? MSN, 2012 já. Só que depois a gente perdeu o contato um do outro, a gente não se falava mais. E nisso tudo, quando foi 2019, a gente voltou a se falar. E a gente já não parou mais, né? Estávamos aí até hoje. E assim, foi algo de Deus mesmo em nossas vidas, porque a gente ficou juntos, a gente começou a namorar em maio, e quando foi em setembro eu descobri que estava grávida deles. Então assim, foi algo muito rápido que Deus fez em nossas vidas. Então quando Deus ele tem algo em nossas vidas, a gente pode até tentar fugir, mas a gente não consegue, né? Igual a gente fez aqui um com o outro, a gente tentou fugir um do outro, mas Deus na hora certa nos aproximou de novo. Então assim, quando eu descobri que estava grávida, eu falava muito com meu esposo, né? Assim, poxa, acho que eu tô grávida, não sei o quê. E na cabeça dele, ele não acreditava que eu tava. Aí eu falava, tô, Diego, tô, vamos fazer exame. Até que um dia, de tanto eu perturbar ele, ele foi lá, comprou pra mim o teste de farmácia, a gente fez. Aí fizemos o exame de farmácia, deu que era positivo, né? Eu já sabia, só que pra ele, né? Ele acreditava que não. Mas assim, era algo de Deus mesmo em nossas vidas. Então, assim, aí eu descobri que tava grávida numa semana, e quando foi na outra semana a gente foi fazer a outra. Aí nesse dia da outra eu fiz de emergência. Fui no hospital e fiz de emergência. Aí na primeira outra que eu fiz, apareceu que eram dois bebês. Aí na hora eu saí desesperada falando que ia matar ele, que eu só via sobre a cabeça, eu vou matar ele, eu vou matar o Diego, eu não quero, só que já era algo de Deus na nossa vida, né? E quando é algo de Deus, a gente pode tentar fugir, mas não dá, gente, não dá. Tenta fugir não, porque só atrasa o processo, atrasa aquilo que Deus tem pra gente. E assim, na hora que eu fui falar com ele, ele quase desmaiou. Ele teve que ir pro outro lado da rua, pra poder... Aí tinha um rapaz vendendo água de coco, ele foi até lá, comprou água de coco, bebeu. O cara foi só muito apareceu engraçado. Lá aquela vez, sumiu, nunca mais apareceu. Até hoje, assim, é engraçado, né? Porque a gente passa por tanta coisa, depois que a gente volta atrás e fica lembrando essas coisas, a gente chega até a rir, mas na hora só Deus sabe o que a gente passou. Assim, a gente ficou surtado, né? A gente ficou em desespero, mas tudo bem, era 2, ok, tá bom. Aí aceitamos aquilo ali, esperamos mais um pouco, aí fomos na médica e tudo mais, ela pediu outra ultra. Aí, assim que a gente foi fazer a outra ultra, na época a gente fazia em Madureira, aí tudo bem, fomos fazer a ultra. Isso que o médico começou a ver, né,
se era realmente 2, estava tudo certo. Aí ele perguntou pra gente, o que falaram pra vocês? A gente falou, falaram pra gente que eram 2 bebês. Aí ele falou, não, são 3. Quando ele falou que era 3, minha perna começou a tremer, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a chorar. Eu sei que o resultado da outra, a sala tava cheia, que eu lembro. Eu falei até com minha esposa, eu falei, olha, vai lá você pegar, porque eu vou ficar lá fora. Eu já sabia que elas iam comentar, né? Porque é algo que é difícil acontecer. Imagina, você faz a primeira ultra, parece 2. Aí você faz a segunda ultra, parece 3. Falei, gente, eu não quero mais fazer ultra. Tomei traumas de tudo. Mas ali era já Deus trabalhando, né? Porque Deus, ele tinha um plano nas nossas vidas. Então eles tinham que vir pra gente. Então, assim... Mesmo a gente sem condições nenhuma. E a gente não tinha condição nenhuma. Pra ter nem onde morar. Na época eu morava com a minha mãe ainda. Ele morava com a mãe dele. E foi assim, foi muito Deus mesmo. Sabe? Foi muito Deus em nossas vidas. Porque Deus, ele foi fiel do começo ao fim. E até hoje Deus é assim. Ele, por mais que a gente tá, tipo assim, passando dificuldade e tudo mais, mas Deus não deixa faltar nada. Deus sempre manda ali o escape pra gente. Deus sempre manda ajuda. E assim, foi... Olha, a gente ficou até emocionada assim, né, de falar, porque foi algo tremendo, foi algo de Deus mesmo em nossas vidas. Então, assim, a gente foi pra casa, eu lembro que eu fui chorando, vim chorando, voltei, né, chorando de Madureira até em casa, eu fui chorando. E até assimilar aquilo ali que a gente, novos, né, tão novos assim, eu tava com 21 e ele tava com 23, né, 24 já, tinha acabado de fazer 24. E foi assim, foi muito Deus mesmo em nossas vidas. Até, sabe, a gente processar aquilo ali tudo demorou um pouco, mas Deus nos ajudou, né? Então, assim, desde o começo sempre foi difícil, porque eu fiquei internada várias vezes. Eles queriam nascer de 5 meses, depois queriam nascer de 6, depois de 7. Foi muito Deus mesmo. Eu ficava mais no... de risco máximo. Foi o máximo, foi muito de risco. E assim, e todas as ultras que a gente fazia, apareciam que era três placentas, né? Que era uma de cada um. Só que no final da gestação, a gente descobriu, a médica pediu um exame, fez e descobriu que era um só, que era uma placenta só. Então assim, foi algo de Deus mesmo nas nossas vidas. E assim, foi muito difícil porque, como eu contei pra vocês, eles queriam nascer de 5 meses. Eu lembro que eu fiquei internada um pouco depois do Natal, até um pouco depois do Ano Novo. Fiquei uns 18, 9 dias internada e tomando remédio para poder segurar. Mas Deus, ele é tão maravilhoso nas nossas vidas que, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje eles estão aí, estão bem, estão com saúde. Só pronta, quase deixa a gente meio Mas assim, lembrando né? que no início, quando ela engravidou, ela ainda chegou a tomar o dia D, né? Ainda teve isso. Ainda tomei aquela pílula, né, no dia seguinte. Aí eu crente, bonita, achando que ia funcionar, gente, só que não funcionou. Graças a Deus, meu. A gente agradece muito a Deus. Agradece a Deus, porque assim, na hora do desespero, você, né? Faz escolhas erradas. Faz até escolha errada, até acaba fazendo o que não é pra fazer. Mas Deus, ele já tinha um plano ali para nossas vidas, então assim, eles tinham que vir. No tempo onde a gente vive hoje, né, que o aborto é uma coisa assim que é natural, né, para muitas pessoas, eu respeito, mas assim, eu sou contra, porque a gente não tem o direito de tirar uma vida, assim. Então, assim, Deus que ele determina, né, tudo Porque não é em fácil nossas vidas. Pode continuar. Então, assim, aí a gente descobriu, né? Aí teve esse processo todo da internação, que a gente ficou internado um tempo. E nisso eles querendo nascer. Aí, graças a Deus, a gente conseguiu segurar até 8 meses. Aí também, quando eles estavam perto de nascer, que a pandemia começou em março, e eles nasceram em abril, a gente estava sem trabalhar, porque a gente era autônomo, né? A gente é autônomo, então a gente estava sem trabalhar. Eu cheguei a contrair Covid, né? A gente ainda pegou Covid no hospital. E assim, foi um processo muito grande que a gente passou. Mas eles nasceram, graças a Deus, nasceram de 8 meses. Nasceram bem.
E eu lembro até hoje que na hora que eles foram nascer, eu assim, sentada na mesa, né? Pra A poder gente vai tomar ver se cirurgia. compartilhar as fotos aí com vocês. A gente vai estar botando a fotinha deles aqui pra vocês verem. Para tomar a anestesia, né? Porque foi cesárea de emergência. E eu lembro que a médica virou e falou pra mim, ó, não tem... Eu já vou te falar a verdade porque é quase impossível, porque eles são de 8 meses, são prematuros, são 3. E ela me Mas falou... tem uma formação, Ela falou morto. que poderia nascer morto, que não tinha chances. E na hora ali eu entreguei na mão de Deus. Falei, não, falei com Deus, né, no meu pensamento. Falei, não, Senhor, se o Senhor me deu, o Senhor vai prover tudo que tem que ser feito. E quando eles nasceram, eu lembro que surpreendeu a muitas pessoas. Todos os médicos que estavam ali foram surpreendidos, porque eles nasceram bem, ficaram internados só para poder ganhar peso. E a gente ficou um mês no hospital, eles ficaram um mês internados. E era todo dia, a gente indo e voltando. Isso sem ter dinheiro. Era Deus mesmo que tinha providenciado todas as coisas, porque no meio de uma pandemia, tudo fechado. A gente estava com uma loja, eu trabalho em barbearia, meu esposo é barbeiro, e tava com a loja fechada, sem poder trabalhar. E na época também eu trabalhava com a minha tia, só que eu tive Na que verdade, parar. a loja estava aberta, só que ela estava grávida. E eu não queria arriscar de trabalhar, ela pegar o Covid e de repente aconteceu o pior. Então eu optei por trabalhar até indo na casa de um cliente ali, de um cliente aqui e sempre optando muitas das vezes por trabalhar de máscara quando dava, né? Porque até então também não tinha tanta E responsabilidade. também tava todo mundo com medo, né, de ir na loja. E tava todo mundo com medo de ir até a loja, entendeu? Vocês podem não estar ouvindo barulho nem nada, porque eles estão dormindo, aí a gente botou eles para dormir e falou, agora a gente consegue gravar o vídeo, então a gente só tá conseguindo gravar aqui de boa porque eles estão dormindo. Porque o nosso dia a dia, assim, esse canal a gente fez para compartilhar um pouco do nosso dia a dia, né? Então, assim, vai ser difícil porque minha esposa vai estar gravando e esse vídeo é o primeiro vídeo que a gente vai estar fazendo para compartilhar. Contando um pouquinho, entendeu? Né, de como contando foi. Um pouco de como foi do início, o que o Senhor fez na nossa vida e faz até hoje, né? Então, assim, foi muito difícil mesmo. E é até hoje. E assim, e tem muita gente que se pergunta, pô, como é que faz? Porque não é normal você ver, né, assim, naturalmente. Tem algumas mulheres que até compartilham na rede social, mas assim, pessoas próximas, assim, da gente sempre pergunta, aí muitas pessoas, assim, amigos nossos falando, cara, o que vocês não fazem e tal, vídeo, compartilhando o dia a dia e tal, de vocês, só que, sabe, a gente vive igual um zumbi, assim, sabe, igual uma zumbilândia, assim, tipo, cara. Na correria o dia inteiro, gente. Na correria o dia inteiro, porque eu trabalho fora, eu fico preocupado com ela, às vezes, mas aí eu tenho que trabalhar, porque se não trabalhar, não tenho sustento para casa, porque a gente mora de aluguel. A gente paga aluguel também da barbearia, do espaço da loja. Então, assim, a gente tem muito gasto com eles. Graças a Deus, hoje eles estão no processo de desfraudar, mas eles ainda usam fralda. E, assim, é muito complicado. Mas vou deixar ela dar continuidade, senão eu vou falar pra caraca. Aí, voltando pro assunto, assim, mesmo que... Já confundi, gente, perdoa. É porque é tanta coisa, né, que a gente passa que a gente até às vezes dá um branco. Na época a loja estava aberta, corrigindo o que ele falou, a loja estava aberta, mas quase ninguém ia, né, porque era pandemia, tava todo mundo com medo. Então, assim, também não tava indo porque tava comigo, teve que ficar comigo no hospital, porque eles nasceram e tudo mais, eu preciso da ajuda dele, porque eu não aguentava ficar em pé nem pra colocar uma calcinha, nada. Ele que me deu banho, que fez o curativo da cesárea, que fez tudo em mim, porque eu não aguentava nem ficar em pé. Imagina, você tá com uma barriga enorme, com 3 crianças dentro, daqui a pouco sai tudo de você, seu corpo ali voltando, e assim, olha, só Deus mesmo, porque eu aguentava nem ficar em pé. A gente agradece também muito a minha sogra, verdade. A avó da minha esposa também, que sempre teve ali com a gente ali, o Léo também, que é o padrasto dela. Assim, é só agradecimento. Às vezes as pessoas podem até achar que a gente
de certa forma É ingrato, né? mas assim, hoje a gente tem que viver um novo tempo em nossas vidas e assim, e Deus nos separou, então hoje a gente se encontra aqui, às vezes tem familiar nossa até que mora aqui perto da gente, mas a gente tá vivendo no nosso cantinho, entendeu? E creio que Deus vai prover uma casa, um cantinho pra gente, que a gente passa muitas dificuldades, mas em tudo assim a gente vê a mão de Deus, assim como hoje a gente está chegando para gravar esse vídeo foi graças a Ele, porque e aos nossos amigos também que estão na nossa volta, que nos incentivou também, porque é difícil, né? Hoje em dia a internet ela tá aí para isso, para ajudar, mas também pode prejudicar, então a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, a gente vai estar aqui se esforçando para estar sempre compartilhando vídeos com vocês do dia a dia, para vocês rir também, cara, que é muito engraçado. Eles são muito engraçados, eles são uma figura. Eles são demais. Entendeu? Eles são uma figura, eles são um verdadeiro artista mesmo. E assim, vocês vão rir bastante, eu acredito que vocês vão rir bastante das pérolas deles, né? Ah, só Deus, cada uma. Aí, assim, nesse processo que a gente passou, né? Porque, como eu disse pra vocês, eles ficaram internados um mês e todo dia a gente tinha que ir pra UTI pra poder ficar com eles, né? Eles ficaram no neonatal. E, assim, foi muito difícil. Porque, como eu disse, a gente tava sem dinheiro, né? A gente tava sem trabalhar. E, assim, todo dia tendo que botar gasolina, que na época a gente tava com uma motinha, né? Aí tinha que botar gasolina e, tipo, a gente não tinha, né? Não tinha dinheiro, era tudo, na época era tudo cartão. Teve que ir cartão e sem nem saber como ia pagar, porque era só Deus na nossa vida mesmo, sem carteira. Aham, sem carteira ainda, que a gente na época pra tinha freguesia, carteira. que é um pouco longe daqui. É um pouquinho longe, que a gente mora um pouco depois da Taquara ainda. E assim, foi muito Deus mesmo em nossas vidas, porque foi uma fase muito difícil. Nesse processo que a gente passou, a gente viu muitas crianças falecendo, pessoas do nosso lado, sabe? A gente pegou ali uma certa amizade durante esse tempo, pessoas queridas nossas até hoje. A gente viu assim, como que é, sabe, a sentir a dor do próximo. E é coisas que a gente não deseja isso pra ninguém, porque é muito triste você ver o seu filho ali, sabe, te deixando. A gente sabe que tudo é da vontade de Deus. Que nenhuma folha da árvore cai se Deus não permitir. Mas é difícil, né? Porque somos seres humanos. Então, assim, a gente viu muita coisa ali. E na época a gente ficava assim, sabe, triste, com medo, porque eles estavam internados, como eles nasceram muito pequenos. Então, assim, era tudo muito delicado. Tinha que ter muito cuidado com tudo, então a gente tinha que ir pra casa, deixava eles lá. A gente ficava preocupado, a gente ficava até assim, muito ansioso pra poder já no outro dia acordar e ir pra lá direto pra poder ficar com eles. Então a gente sempre ia de manhã, a gente ia pra lá, era umas 8, 9 horas, que era a hora que abria, 10 horas no máximo, e voltava só 8 horas da noite, que era o horário que acabava as visitas, a gente tinha que ir embora. Eu tinha que também ordenhar, né, pra deixar leite lá pra eles, essas coisas assim todas. E assim, nesse processo todo que a gente passou, era Deus nos fortalecendo pra hoje. Porque até hoje tem situações que a gente passa que é muito difícil. Porque, gente, assim, é normal, né? Você engravidar, tudo bem. Ser um, ser dois, tudo bem também. Até gêmeos, né? Acontece. A gente vê muito caso assim. Mas 3, olha, 3 não é pra qualquer um, não. É muito Deus mesmo. Porque é difícil, é tudo 3. Quando passa mal, é 3 remédios. Fralda é 3, roupa é 3, tudo é 3. E assim, então, que assim, muita gente, muita gente pergunta também, poxa, vocês têm antecedentes e tal, de trigêmeos na família? A gente até tem, mas é bem lá atrás, a gente nem sabe se era idêntico, acho que não era. Então, assim, foi uma coisa de Deus mesmo, assim, cara. As coisas, mas foi tipo, acho que não foi da mesma placenta. Não, acho que era diferente. Eram diferentes, então. Que a gente soube do meu bisavô, né? Bem depois que eles nasceram, que a gente soube. Eles nasceram, que a gente soube que meu bisavô também tinha sido trigêmeos. Só que o deles, na época, a mãe dele tinha perdido 2 e ficou um só.
Isso. Então não foi da mesma placenta. Pra Isso. poder ficar um só e dois não, É, a gente foi queria diferente. que Então não, assim, agora da mesma placenta é difícil, porque assim, eles foram um óvulo só que se dividiram. E se multiplicaram ali, né? Aí a gente até brinca que a gente ficou assim brincando, acho que o dia D, em vez de sair, né, multiplicou. Então, assim, algo que agora, hoje em dia a gente até ri, né? Mas só Deus sabe o que a gente passou. E assim, é muita luta até hoje. Mas graças a Deus, Deus sempre nos dá vitória. Então, assim, nesse processo todo que a gente passou, que a gente vem passando, Deus nos incomodou muito de poder estar gravando esse vídeo aqui, contando um pouquinho de como foi, né? Porque muita gente pergunta pra gente como é que foi, como é que vocês reagiram quando descobriram que eram 3 e tudo mais. Então, hoje em dia a gente até ri, né? Mas na hora, ou antes, foi um desespero só. Mas hoje em dia até ri. E assim, foi muito Deus mesmo, porque Deus ele fez em nossas vidas algo que foi extraordinário e foi muito intenso, sabe? E porque até foi hoje. muito rápido até hoje, assim. Foram Deus, 3 anos assim que parece que foram, sei lá, 20, sei lá, 10. É tanta coisa, tanta coisa. Então assim, Deus ele é maravilhoso, A sabe? gente abdicou mesmo da nossa vida e Deus enviou eles pra isso, assim. Tirou a gente de uma vida que a gente vivia, assim, que não tinha vida no caminho que a gente se encontrava. Ou seja, Deus tirou mesmo a gente do lamaçal, entendeu? E Deus enviou eles para nos trazer vida, assim. Então hoje a gente crê em Jesus Cristo, assim, graças a eles, né? Porque eles são o verdadeiro milagre de Deus. Então, assim, quando a gente vê, né, um milagre assim cara a cara, cara, é muito difícil, assim, a gente duvidar. Então, você viver isso todos os dias, sabe? Olhar para eles assim e falar, caraca, Deus é maravilhoso, porque Deus concebeu a gente essa missão, essas 3 bênçãos, assim. Tem muita gente que até fala, né, caraca, vai ter que trabalhar o triplo, tá ferrado, não sei o Você que que. escolheu isso. Xinga, tem pessoas que acham que a gente escolheu, fala, poxa, muita gente fala até vai que ter a gente mais fez não, simulação. fechou a fábrica. Muita gente acha que fizemos simulação, porque a maioria das pessoas que tem trigêmeo, né, a pessoa tem condições financeiras. Então, assim, um exemplo, a Fátima Bernardes tem, mas elas não são iguais, mas são trigêmeos. E assim, ela tem condições financeiras em si. E a gente não tem, a gente morava de favor, hoje a gente mora de aluguel, hoje a gente tem um espacinho na barbearia, mas assim, é muito, muito complicado o nosso dia a dia. Então a gente criou esse canal assim, para poder compartilhar com vocês um pouco da nossa vida também, assim para vocês nos ajudarem também de uma forma. Nós temos um retorno financeiro também para a gente poder, sabe, dar uma condição melhor para eles. E assim, se vocês puderem nos ajudar também, eu agradeço muito a cada um, não só compartilhando, não só curtindo, não só comentando, mas como também, se vocês puderem ajudar a gente de alguma forma, entendeu? Qualquer quantia que Deus tocar no coração de vocês, se for da vontade de Deus, vocês quiserem estar nos ajudando, a gente vai deixar o nosso Pix aí na descrição, né, do vídeo, entendeu? O meu Pix e o Pix da minha esposa, a gente vai estar deixando assim, né, não tô obrigando nada a ninguém, assim, mas eu deixo só esse pedido, se vocês puderem estar nos ajudando, assim, vai ser de que é muita coisa, coração, né? Porque é muito difícil. A gente até podia pedir para os familiares e tal. Só que o que acontece? A gente vai compartilhar esse conteúdo, vai gerar mais trabalho pra gente, vai gerar mais luta, mais batalha. Então eu penso assim, que se vocês querem mais conteúdo, de poder compartilhar, vocês assim, possam ajudar a gente assim, de certa forma. Então assim, não só compartilhando, não só curtindo, então que vocês possam mandar no grupo dos familiares de vocês esse testemunho,
esse relato que a gente teve da nossa família, do pouco, né? Assim que a gente pôde compartilhar, não tão detalhadamente, mas vocês possam crer assim que Deus, cara, ele faz milagre. Deus, ele é fiel, cara, entendeu? Independente de tudo, para você ver, a gente mesmo nessas condições, nesses 3 anos, nunca faltou nada para eles, nunca faltou nada. Quando Deus não usava um familiar nosso, nesse período que assim, a gente estava um pouco longe assim, do nosso familiar, Deus usa várias pessoas para nos ajudar. E assim, eu creio que vocês vão ser mais um desses que vai poder ajudar a gente vai poder compartilhar o dia a dia deles no colégio, como é dentro de casa, uma refeição, como é que é na hora do banho, como é que a gente faz, porque tem muita gente que tem dúvida também e se pergunta, entendeu? Da rotina deles, como é que é. Minha esposa vai deixar também o Instagram, o TikTok aí, para vocês também poderem estar seguindo, curtindo, compartilhando também. Tem muitos vídeos legais, engraçados. Tem vídeos engraçados deles pra caraca, assim, e a gente vai, sabe, se cobrar mais de poder estar compartilhando com vocês, tá, assim, mostrando um dia a dia, assim, de que é possível, assim, é só eu e minha esposa. Então, assim, a gente tem essa ajuda, com a ajuda do governo, que é o Bolsa Família, mas, assim, é pouco comparado ao gasto que tem com eles. Eles estão crescendo cada vez mais, entendeu? Então, assim, eu agradeço por você estar compartilhando, curtindo esse vídeo. Desejo uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, para qualquer horário que você estiver vendo esse vídeo. Que Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado. Fique com Deus. Com Deus, gente. Até mais e em breve a gente vai estar botando mais vídeos aqui no canal, tá? Beijo, fica com Deus. Deus abençoe você.